Imagine acordar numa sexta-feira de manhã, verificar o saldo da sua empresa e o dinheiro simplesmente não está lá. Não foi hackeado, não foi roubado, o banco simplesmente sumiu. Isso não é cena de filme, isso aconteceu de verdade. Em março de 2023, com milhares de empresas reais, startups, fundos, empreendedores, gente que confiava num banco considerado sólido, seguro e respeitável. O Silicon Valley Bank existia há 40 anos. Era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Metade das startups americanas com capital de risco tinham conta lá. Empresas como Roku ou Roblox confiaram milhões a esse banco. E em menos de 48 horas, ele deixou de existir. A pergunta que ninguém conseguia responder naquele fim de semana era: como um banco desse tamanho quebra tão rápido assim? A resposta envolve uma cadeia de decisões que pareciam completamente racionais, até que não pareciam mais. E o mais assustador? Nenhum alarme soou. Ninguém viu vindo, nem os especialistas, nem os reguladores, nem os próprios executivos do banco. Ou será que viram? Fica aqui comigo nesse vídeo, porque essa história tem camadas, e quando você entender o que realmente aconteceu por trás das manchetes, vai enxergar um sistema financeiro de um jeito diferente. Para entender como tudo desmoronou, você precisa entender primeiro como tudo foi construído. O Silicon Valley Bank nasceu em 1983 com uma missão muito específica: bancar empresas de tecnologia, não qualquer empresa, as arriscadas, as que nenhum banco tradicional queria nem olhar. Startups sem histórico, sem garantia, sem lucro, mas com uma ideia. E isso criou algo raro no mercado financeiro: lealdade. O SVB não era só um banco, era uma comunidade. Eles financiavam o apartamento do fundador em São Francisco, organizavam eventos, whisky trips, jantares. Se você era do mundo dos tech, o SVB era quase uma passagem obrigatória. E essa proximidade trouxe dinheiro, muito dinheiro. Durante a pandemia, os juros despencaram para perto do zero no mundo todo. O governo injetou dinheiro na economia. Os startups captaram fortunas do Fundo de Venture Capital. Em todo esse dinheiro, precisava de um lugar para ficar. Adivinha onde foi parar? Entre 2019 e 2021, os depósitos do SVB triplicaram de 60 bilhões para quase 190 bilhões de dólares. O CEO Gary Beck aparecia em entrevistas radiantes, falando que o banco estava disparando em todos os cilindros. Mas aí vem a parte que muda tudo. Com tanto dinheiro parado, o banco precisava fazer algo. Bancos não guardam dinheiro embaixo do colchão. Eles investem, e o SVB fez o que parecia na época uma escolha completamente segura. Comprou títulos do governo americano, bondes de longo prazo e o tipo de investimento que qualquer livro de finanças chamaria de conservador. O problema? Fizeram isso justamente quando os juros estavam no fundo do poço. E compraram títulos que só venceria daqui a 10 anos. Aqui começa o mistério real. Existe uma regra básica no mercado de renda fixa. Quando os juros sobem, o valor dos títulos cai. E uma relação inversa, matemática sem exceção. Qualquer analista de primeiro ano sabe disso. E os juros subiram rápido. O Federal Reserve, o Banco Central americano, disparou numa sequência de aumento de juros para conter a inflação, que explodiu após pandemia. Os títulos que o SVB tinha comprado, de repente, valiam 17 bilhões de dólares, a menos do que o banco havia pago. 17 bilhões. E esse rombo ficou quieto, escondido dentro de uma categoria contábil chamada mantida até o vencimento, que não precisa ser marcado ao mercado. Em outras palavras, o banco não era obrigado a divulgar essa perda enquanto não vendesse os títulos.
Mas tem mais um detalhe nessa história, um detalhe regulatório, que pouquíssimas pessoas falam abertamente. Em 2018, as regras de supervisão para bancos médios, aqueles com menos de 250 bilhões de ativos, foram afrouxadas. Testes em estresse, requisitos de liquidez, fiscalização mais rigorosa, tudo isso foi suavizado para esse grupo de bancos, e SVB se encaixava exatamente nessa categoria. Isso significa que os reguladores tinham menos visibilidade sobre o que estava acontecendo dentro do banco. E o banco tinha menos obrigação de se preparar para o pior cenário. A bomba estava armada. O que faltava era o centelha. Era uma quarta-feira à noite, 8 de março de 2023. O SVB publicou um comunicado oficial. Tinha vendido uma grande parte dos seus títulos com prejuízo de 1,8 bilhões de dólares e precisava captar mais capital urgente para cobrir o rombo. A intenção era tranquilizar o mercado, mostrar que o banco estava agindo, sendo transparente. Teve o efeito oposto. Em questão de horas, os celulares dos fundadores do startup começaram a vibrar. Mensagens no WhatsApp, grupo de Slack, ligações de madrugada, fundos de Venture Capital, os mesmos que tinham depositado bilhões no SVB. Começaram a orientar suas empresas. Tire o dinheiro agora. O fundador descreveu um momento assim. O investidor ligou sem fôlego, como se estivesse corrido, e disse apenas: saque tudo, agora. E o que aconteceu a seguir foi algo que o mundo não via desde 1929, só que em velocidade do século XXI. Não tinha fila na porta do banco, não tinha multidão na calçada, era tudo digital. Aplicativo aberto, alguns cliques e pronto. O dinheiro sumia da conta do SVB e aparecia em outro banco, em segundos. Na quinta-feira, 9 de março, os clientes tentaram sacar 42 bilhões de dólares em um único dia. 42 bilhões em 24 horas. Nenhum banco do mundo aguenta isso. Nem os maiores, nem os mais sólidos, porque o banco não funciona guardando 100% do dinheiro dos clientes. Ele empresta, investe, faz o dinheiro circular. E é assim que o sistema foi desenhado. E é exatamente por isso que a confiança é o único ativo que realmente importa. Quando a confiança quebra, o banco quebra junto. Na manhã da sexta-feira, 10 de março, os reguladores americanos fecharam o SVB. 40 anos de história, encerrados em menos de 48 horas. 3 dias depois, o Signature Bank, outro banco com perfil parecido, também foi fechado. Depois viria a First Republic. E os tremores chegaram até a Europa, abalando o já fragilizado Credit Suisse, que acabou sendo absorvido pela rival UBS, numa operação de emergência orquestrada pelo governo suíço. Mas aqui está a verdade que o título prometeu entregar. O SVB não quebrou porque era desonesto, não quebrou porque alguém roubou. Não quebrou porque havia uma fraude escondida nos bastidores. Ele quebrou porque tomou decisões que pareciam completamente racionais no determinado momento e se tornaram devastadoras quando o cenário mudou. Comprou títulos seguros em um momento errado. Tinha clientes fiéis que eram todos do mesmo setor e pensavam igual. Estava dentro das regras de um sistema que havia sido afrouxado anos atrás. E quando o pânico começou, a tecnologia que havia ser neutra acelerou tudo. O mesmo aplicativo que facilitou a vida dos clientes, facilitou a corrida bancária mais rápida da história. A lição mais incômoda dessa história não é sobre o SVB, é sobre como sistemas que parecem sólidos podem ter rachaduras invisíveis e como, em momentos de pânico coletivo, a percepção vira realidade mais rápido do que qualquer regulador consegue reagir. O banco parecia seguro, até que não era mais. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre onde o seu dinheiro está, então ele cumpriu o papel dele. Deixe o like, porque ajuda muito o canal. E me conta nos comentários, você confiaria cegamente num banco só porque ele é grande? Até o próximo mistério.